Amém, queridos. Paz do Senhor. Uma bênção. Quem está sentindo a presença de Deus aqui hoje? Antes da gente ir para a palavra, eu quero dizer que não existe coincidência com Deus, né? Deus prepara tudo direitinho. Ele está falando desde a hora que a gente chegou aqui. E para a gente viver o tema do Acampa 2024, a gente precisa estar revestido de poder. Nós não vamos viver esse tema se a gente não for batizado com o Espírito Santo. Então eu quero falar especialmente para os jovens. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, jejue, ore, busque ao Senhor. Esse Acampa Dentro é um tempo propício para Deus mover o sobrenatural, para a gente viver aquilo que a gente vai conhecer hoje como tema. Então eu peço os jovens, né? A gente sabe que Acampa Dentro é um tempo da gente se divertir, é um tempo da gente estar em comunhão, e amém. Só que é um tempo da gente viver o novo de Deus. Deus tem algo para transformar e para realizar nas nossas vidas nesse Acampa Dentro. E vocês precisam se preparar. Vocês precisam buscar o revestimento do poder e o Espírito Santo de Deus, para vocês serem essa geração que tem lenha para queimar. E uma vez eu ouvi de um pregador que a gente pede muito avivamento. Mas a gente pede avivamento para quê? Porque lá, quando se cumpriu em Pentecostes, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Foi para quê? Foi para que eles saíssem e fossem testemunhos de Cristo. Para que eles aguentassem perseguição. Para que eles aguentassem isso que a gente está aqui na parede, ó. Andar na contramão. Então a gente tem que entender. A gente vai clamar pelo avivamento. A gente vai clamar pelo Espírito Santo de Deus. Mas para quê? É para dizer para o Senhor, eis-me aqui. E para ir lá fora e fazer a diferença. Para ser essa geração que tem lenha para queimar. Amém? Agora vamos para o tema do nosso Acampa Dentro. Bota o tema da nossa pregação. Primeiro a tenda e depois o altar. Parece certo ou parece errado? Certo? Vocês acham o quê? Parece certo ou parece errado? Primeiro a tenda e depois o altar. Vamos ver, vamos entender. O nosso personagem que a gente vai se basear é Abraão. E aí eu vou pedir para botar Gênesis 12, 8, por favor. Aqui, gente, é depois que Deus chama Abraão, mostra para ele a terra que ele daria. E aí, nesse momento aqui, Abraão começa a peregrinação dele, começa a caminhada. Depois que ele recebeu a promessa de Deus, ele segue para a peregrinação dele. E no primeiro lugar que ele parou, acontece isso aqui. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão primeiro, nesse momento, chega no local e arma as suas tendas, e depois ele arma o altar. E aí eu quero chamar a atenção para algo. As tendas aqui representam as nossas necessidades. E nesse momento, e no início da caminhada de Abraão, ele primeiro pensa nas necessidades dele. Primeiro ele pensa em manter a família dele segura, em armar ali o abrigo para a família dele, para quem estava com ele, para depois se preocupar com o altar. E aí a gente vai refletir um pouco. Esse era só o início da caminhada de Abraão, tinha muita coisa que estava por vir. E aí nós vamos refletir na nossa caminhada. Como tem sido a nossa caminhada? Tem sido primeiro as tendas ou primeiro o altar? E aí a gente vai caminhar aqui e a gente vai descobrir. Bota o primeiro ponto, por favor. Primeiro ponto. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. A gente vai ler de novo as promessas que Deus faz a Abraão. Gênesis 12, 1, por favor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. 2.
Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então o Senhor faz promessas para Abraão aqui, não faz? E aí, primeiro ele fala: sai da tua terra, da tua parentela. Se a gente ler um pouquinho antes, em Gênesis 11, 31, a gente vai ver a trajetória de Abraão com o pai. Quando Abraão ainda estava inserido na família do pai. Bota, por favor, Gênesis 11, 31. Tomou Terá, eu não estou lendo na minha Bíblia, gente, que versão diferente, então vamos ler lá. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, olha só, não tira não. Eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Só que eles foram até Arã, onde ficaram. Eles chegaram no destino final? Eles não chegaram. E aí, primeira coisa que Deus muda na vida de Abraão. Deus fala: vem, sai de uma parentela que não teve propósito, que não teve destino, que não teve foco, que eu vou te levar até lá. Então, primeira coisa que Deus muda na vida de Abraão, Deus dá destino, dá propósito para ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vem comigo. Depois, Deus faz outra promessa. Deus faz uma promessa: farei de você uma grande nação. Mas se a gente ler Gênesis 11, 29... Não, vamos ler já o 30. Gênesis 11, 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então Deus faz uma promessa, sendo que Sara era estéril, eles não tinham filhos, então eles tinham necessidade de algo, tinha ou não tinha? Tinha. Para a palavra citar que ela era estéril, é porque eles já deviam estar ali, há muito tempo casados e ela não tinha filhos. Então as promessas que Deus faz supre necessidades de Abraão, supre uma necessidade de destino, supre uma necessidade de perseverança, porque ele estava numa família que não tinha, a gente acabou de ler, e supre uma necessidade de filhos. Então as promessas que Deus faz, vai de encontro às necessidades de Abraão. E aí talvez, no momento que ele é chamado, ele pensa: opa, Deus me chamou e já me prometeu suprir as minhas necessidades. De repente, quando Abraão começa essa caminhada com Deus, ele começa essa caminhada pensando nas necessidades dele. Tem um Deus, com fé em Deus. Tem um Deus que é capaz de suprir as minhas necessidades. E o nosso Deus, ele é capaz de suprir as nossas necessidades. É ou não é? É. Só que aí, no início da caminhada de Abraão, talvez o foco dele ainda estivesse nas necessidades. Por isso, o primeiro lugar que ele para, ele arma primeiro o quê? As tendas. E depois ele levanta o altar. No começo da caminhada, talvez ele tivesse, como muitos de nós aqui, quando foi chamado. Eu tinha muitas necessidades. Eu tinha necessidade de direção, de destino. Eu era uma jovem perdida. Eu tinha vazios dentro de mim que precisavam ser preenchidos. E eu comecei a caminhada em Cristo pensando em suprir essas necessidades, acreditando que esse Deus poderia suprir. E esse não é o problema. O problema é a gente começar a caminhada e permanecer a caminhada com foco errado. E aí a gente vai ver que com Abraão não foi assim. Passa para o 2, por favor, ponto 2. A gente vai refletir um pouquinho agora sobre as promessas que Deus faz e o propósito de Deus. Deus não fez para Abraão promessas por fazer. As promessas que Deus faz para Abraão estavam alinhadas com um propósito muito maior do que a vida de Abraão. Então, as promessas que Deus faz para Abraão não é simplesmente para suprir as necessidades dele. E aí a gente vai ver aqui, a promessa que ele faz de filhos, a gente vai entender a importância lá em Mateus 1:1. Mateus 1:1, Caleb. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho
2. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Quando Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, Deus não estava pensando só nas necessidades de Abraão. Aquela promessa estava alinhada com um propósito que era muito maior, que ia chegar lá em Jesus, que ia chegar em mim e em você, que está aqui hoje redimido e salvo por Jesus, amém? Então naquele momento, Abraão podia ter uma visão muito restrita. Deus está prometendo suprir minha necessidade. Só que Deus estava prometendo muito mais que isso. Deus estava falando, ei Abraão, estou te chamando para uma coisa muito grande. Muito maior do que a tua vida e a história da tua família. E aí a outra promessa que Deus faz é a questão do destino, lembra? Eu vou te levar até aquele lugar, que é Canaã, a terra prometida. E aí a gente sabe que se cumpriu. Josué tomou posse daquela promessa. Deus tinha um plano ali de constituir uma nação que seria modelo para o mundo. Então Deus, no momento que chama Abraão, Ele não está olhando só para Abraão, Ele está olhando para Abraão, para as necessidades de Abraão, mas Ele está chamando Abraão para uma coisa muito grande, porque hoje, é fácil a gente falar, Ele está lá, nos exemplos de fé, lá em Hebreus, Abraão está lá relatado. Hoje a gente olha para a história dele e a gente já sabe o panorama todo. Mas naquele momento, eu quero que você vá comigo lá naquele momento. Talvez Abraão não tinha a perspectiva toda. Abraão está achando que Deus só está falando assim, eu vou suprir suas necessidades, vem comigo. Mas era isso e muito mais. O foco não era as necessidades de Abraão. Passa para o 3, por favor. Vamos ver um pouquinho o processo que Abraão passa. O processo de Abraão. No início da caminhada, no primeiro lugar que ele para, ele faz o quê? Arma primeiro, para depois armar o altar. Primeiro as necessidades dele e depois o reino. Esse foi o início da caminhada dele. Talvez esse tenha sido o nosso início. O início de muitos aqui. Talvez muitos aqui sejam recém-convertidos, recém-chegados na igreja, ainda está nesse início de caminhada. Mas talvez tem gente aqui que já está caminhando com Jesus há muito tempo e não sai desse início. Não tira o foco das necessidades. E aí, eu não estou fazendo pouco das suas necessidades. Todos nós temos. Todos nós temos dores. Todos nós temos falta de alguma coisa. Não estou fazendo pouco das nossas necessidades, mas esse não é o nosso foco. Vamos aprender com Abraão, porque ele teve um processo. E aí, todo mundo aqui conhece bem, eu acredito, a história de Abraão. Mas para quem não conhece, ele recebeu bênção através de Melquisedeque. Ele teve experiências sobrenaturais, ele com o Senhor. Ele recebeu a visita de anjos na casa dele. Ele viveu experiências sobrenaturais com Deus. Deus instituiu e ordenou a ele a circuncisão, a aliança. E aí, vai imaginando, Abraão passando por tudo e amadurecendo, aprendendo. Quem lembra o tema do acampa do ano passado? Ruiós, filhos maduros. A gente está falando do processo de amadurecimento de Abraão. O que mais ele viveu com Deus? Intercedeu, amadureceu em oração quando ele intercedeu pelo sobrinho que estava em Sodoma e Gomorra. Ele também viu o poder de Deus naquele lugar. Viu ou não viu? Porque Deus fez justiça naquele lugar. Ele viveu erro, porque teve o nascimento de Ismael, não era para ser daquele jeito. Deus fez uma promessa para ele. Ele e Sara não souberam esperar o tempo certo. E eles erraram. E eles passaram por um processo, não passaram? Não foi uma confusão na casa dele? Mas isso tudo fez ele amadurecer. Ele passou por esse processo. Ismael nasceu, mas Deus fala, não é esse. Eu chamei você e Sara, e essa descendência vai sair de vocês. Ele viveu erro com Deus. E ele viveu o seguinte também. Se a gente vê a história de Abraão, Deus várias vezes reafirma a promessa. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um descendente. Porque, gente, é fácil esperar o cumprimento da promessa? Não é. É Deus que nos sustenta mesmo. E Abraão viveu isso tudo. E ele passou por esse processo. Ao ponto
de chegar no final da caminhada dele e ele viver isso aqui. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, depois de tudo que Deus viveu com Abraão, tudo que Abraão viveu com Deus, melhor dizendo, ele recebe a promessa que é Isaac, amém? O filho dele nasce, dele com Sara. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. 2. Deus continuou: pega o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sob um dos montes, e que eu lhe mostrar. Pula para o 9. Chegaram no local, ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. 11. Mas do céu o anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Lembra um Abraão que na primeira parada arma primeiro a tenda para depois armar o altar? Depois de todo o processo que ele passa com Deus, a gente tem um Abraão levantando o altar para entregar a promessa que ele recebeu, que supriu a necessidade dele. Lembra o início de uma caminhada focada nas necessidades? Gente, eu vou pedir para os líderes darem uma olhada na caixa lá. Já olharam? Ok. Então, lembra de um Abraão que no início da caminhada estava focado nas necessidades? A gente tem um Abraão agora maduro, ruiós, que chega no fim da sua caminhada, arma um altar e está disposto a entregar o seu filho. O filho que supriu a necessidade dele. Está maduro ou não está? O foco está na necessidade? O foco não está mais na necessidade. O foco está no propósito, o foco está em Deus. Viu a mudança? Então o problema não é a gente começar focado na necessidade. Porque às vezes a gente começa focado na necessidade. A gente vem para Jesus, às vezes focado em algo que Jesus pode fazer. Na Bíblia, quantas pessoas foram até Jesus pedindo milagre? É ou não é? E isso não tem problema. A gente chega, Deus tem os meios para trazer para a presença. Mas a gente precisa entender que no processo de amadurecimento, o nosso foco precisa sair das nossas necessidades, porque elas serão supridas. Quando a gente tem Jesus, a gente já tem tudo que a gente precisa, é ou não é? Ele já é tudo que a gente precisa. Mas aí a gente precisa viver na contramão desse mundo, porque no mundo a gente é ensinado, se tiver que trabalhar de dia e de noite, para suprir necessidades que a gente nem tem, que o mundo cria para a gente. Só que a gente, quando está em Cristo, a gente não pode viver na mesma lógica, a gente tem que viver em outra lógica. Na lógica do reino. E só vive na lógica do reino revestido, gente. Imerso na palavra de Deus, imerso na presença de Deus e revestido de poder. Senão a gente não vira essa chave. Senão a gente está dentro da igreja há anos, mas não muda a lógica da nossa existência. A gente precisa mudar essa lógica. E aí, Abraão, quando levanta um altar e está disposto a matar o seu filho ali, que Deus não permite, já não é mais sobre Abraão, já não é mais sobre a família dele, já não é mais sobre o pai que ele teve, já não é sobre o fato da mulher ser estéril, se ele ia ter filho ou não, é sobre fazer a vontade de Deus, amém? E a gente já está chegando no nosso tema. Pergunta para quem está do lado, está preparado? Quem não estiver preparado, Deus vai começar a preparar agora, em nome de Jesus. Passa para o ponto 4, por favor. Tópico 4. E nós? Por que nós estamos seguindo Jesus? O que nos move? E aí, a gente vai ler aqui uma passagem
João 6:25, por favor. E tendo encontrado aqui, a gente passou a multiplicação dos pães. Jesus acalmou a tempestade e ele se retira. Até que o povo encontra Jesus. E olha o que Jesus fala. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Pula para o 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele fala que ele é o pão da vida. Volta no 6:25. Isso aqui é muito forte. 26. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus falou? Vocês estavam me procurando, mas porque vocês querem que eu multiplique pão. Porque vocês querem encher a barriga. Gente, as nossas necessidades. Por que a gente está caminhando com Jesus? É só para suprir as nossas necessidades? Ou porque a gente já entendeu que a gente faz parte de algo muito maior do que as nossas vidas? Porque a gente faz parte de um plano perfeito que foi anunciado lá na queda e que já está registrado no livro de Apocalipse como vai terminar. Amém? Então a gente precisa refletir. A gente é essa multidão que está andando atrás de Jesus só para ele suprir as nossas necessidades? Qual tem sido o nosso foco? Ou a gente já entendeu que ele é o pão da vida? Se a gente precisa se questionar. E a gente precisa pedir misericórdia, porque é só com a graça, só cheio do Espírito Santo, só revestido de poder, só imerso. Vocês leram a frase que quando vocês entraram? Até onde você está disposto a caminhar? Você quer ficar com água no tornozelo? Você quer ficar com água no joelho? Você quer ficar com água na cintura ou você quer ficar imerso? Porque para virar a chave que Abraão virou, só imerso. Só cheio do poder de Deus. E a gente precisa buscar isso, amém? E aí eu falo, isso não quer dizer que Jesus não supra as nossas necessidades. Isso quer dizer que esse não é o nosso foco. O nosso foco não é o nosso ventre. O nosso foco não é encher a barriga de pão. O nosso foco não são as multiplicações que ele faz. Ele faz. Ele faz. Mas não é esse o nosso foco. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, não é o corpo mais do que as roupas? 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia não está incentivando ninguém a não trabalhar, porque a Bíblia fala que quem não trabalha também não coma. A Bíblia não está falando cruza os braços, que Deus... Não. A Bíblia está falando trabalha sim, estuda sim, jovem, faça a vontade de Deus, peça a Deus direcionamento para a vida de vocês, qual é a profissão, onde Deus quer enviar vocês, se esforcem. Mas o que vocês têm que buscar é isso aqui, ó. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Estamos falando de foco. Estamos falando de sentido de existência. O sentido da nossa existência, e aí não estou desestimulando ninguém, pelo contrário, eu sou formada na faculdade, eu sou psicóloga, mas o sentido da nossa existência não é ter um diploma. Amém? O sentido da nossa existência não é se casar. Jovem, o sentido da sua existência,
construir uma família para glorificar a Deus, amém, isso é bênção. Isso é bênção. Mas esse não é o sentido da existência. Sabe por quê? Se esse for o sentido da existência, se num caso eu estou frustrado. Se o sentido da minha existência é Jesus, eu tenho Jesus, nada me frustra. Amém? É fácil viver isso? Não é fácil viver isso. Por isso que a gente tem que buscar por isso. E aí eu falo para vocês, quando Deus dá uma profecia, não está aqui só para ter um banner no altar. Quando a gente tem um tema de um acampa dentro, não é só entretenimento. Eu botei isso no grupo de vocês. Não é só para ser legal. É porque Deus quer mudar algo na nossa vida. Esse é o tempo propício para Deus mover no sobrenatural o que nos falta para viver isso. Amém? Então que vocês, em nome de Jesus, recebam esse tema e clamem a Deus para viver esse tema. Em nome de Jesus. E aí, certa vez, olha o que Jesus falou para os discípulos em João 4:34. João 4:34. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus lhe declarou. Isso aqui, os discípulos estavam preocupados, queriam dar comida para Jesus. Queriam que Jesus se alimentasse. Porque ele fala, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa era a necessidade da existência de Jesus. Fazer a vontade daquele que enviou. Qual é a sua necessidade primordial na vida? Não tem que ser nem comer e beber, gente. Vocês têm noção do que a palavra diz? Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Gente, isso é essencial para a vida. Mas para essa vida aqui, não é para a vida eterna. E aí Jesus fala, ó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Esse é o texto base do nosso acampa dentro. Esse é o texto base do nosso acampa dentro. Porque Jesus, por mais que a gente tenha observado aqui Abraão, a gente viu o exemplo de Abraão, Jesus é o nosso maior exemplo. E o que a gente quer desejar, que a gente tem que desejar é viver como ele viveu. A necessidade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A necessidade de Jesus estava no propósito que ele tinha. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Último ponto da nossa mensagem. 5. Primeiro o altar, depois a tenda. Abraão terminou a caminhada dele numa outra lógica. Primeiro era o reino. Primeiro era Deus, depois era ele. Então, em nome de Jesus, a gente vai colocar o vídeo. Vou pedir para apagar. Que vocês possam... Está atrapalhando aqui, pastor? Quer que chegue para o lado para assistir lá? Pode tirar? Espera aí, deixa eu tirar a água aqui. Em nome de Jesus. Alguém? Ninguém acertou. Ninguém acertou o tema. Que vocês prestem atenção nesse vídeo. Que vocês recebam no coração de vocês o tema desse acampa. E que nós possamos buscar para viver verdadeiramente esse tema. Amém? Amém? Pode apagar a luz e pode soltar. O som não foi, volta. Antes da Bíblia relatar as promessas de Deus a Abraão, ela relata uma necessidade dele. Sara, sua esposa, era estéril. Possivelmente, assim como muitos de nós, Abraão iniciou sua jornada de fé focado em ser suprido naquilo que lhe faltava. Ao longo de sua vida, Abraão viveu muitas experiências, amadureceu e desenvolveu intimidade com Deus, percebendo que não se tratava dos milagres ou das bênçãos que recebeu. Deus escolheu de um casal estéril um homem para ser pai de multidões, mostrando assim que não é sobre nós, sobre nossa capacidade ou necessidade,
é sobre o propósito do Pai, que está se cumprindo dia após dia e irá se cumprir em sua plenitude. É sobre sermos convidados para fazer parte de algo maior que nossas vidas, dores, desejos e faltas. Assim que inicia sua peregrinação, em sua primeira parada, Abraão arma suas tendas primeiro e depois edifica um altar. Esse talvez seja um indício de uma fé a ser desenvolvida, que se mostra aprimorada quando Abraão edifica um altar e se revela disposto, sem questionamentos, a sacrificar Isaque, a promessa que supriu sua necessidade. Mas a essa altura, não era mais somente sobre a família de Abraão e Sara. Não era mais sobre ser estéril ou não. Era sobre Jesus. Era sobre você e eu. Era sobre o propósito de Deus. Nosso maior exemplo, Jesus, declarou certa vez que sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar sua obra. O apóstolo Paulo nos orienta em sua carta aos Coríntios que, quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Cristão não se move pelas necessidades. Nós somos movidos. Opa! Pergunta para quem está do seu lado, está preparado? Volta um pouquinho e pode soltar. De Deus. Cristão não se move pelas necessidades. Nós somos movidos pelo propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens, que vocês sejam movidos pelo propósito. Que vocês busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as necessidades o Senhor vai suprir. Em nome de Jesus.